Você conhece, cara? Você conhece a fundação? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria, né, que a gente se reúne hoje, nas quartas-feiras, para falar sobre reforma íntima, que não é um tema, né, fechado, mas é um movimento de mudança, né, de olhar para dentro de nós, enxergar o quanto já caminhamos, o quanto ainda necessitamos caminhar, né, olhar para dentro, sair um pouquinho dessa bagunça, né, do mundo e focar um pouquinho dentro de nós, né, na nossa caminhada individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Então, antes da gente iniciar, quem vai trabalhar com a gente hoje é o nosso amigo Carlos Gomes. E vamos entrar em dezembro, como a gente sempre faz, todo mês de dezembro, só temáticas sobre o aniversariante, porque é o mínimo que a gente pode fazer por ele, né? Falar sobre ele no mês que escolhemos para ser o dele. Né? Deveríamos ser todos, mas tudo bem, a gente já fica feliz que escolhemos um e que valorizamos isso como humanidade. Então, o Carlos vai falar a mensagem espiritual de Jesus, abrindo, né, esse mês de Jesus aqui para nós. E antes da gente fazer a leitura inicial, da Vânia fazer a prece, queria só reforçar, né, um recado. Como nós trabalhamos, né, frequentamos o centro o ano todo, a gente também decidiu se confraternizar. Então, nós vamos fazer um café de confraternização para os frequentadores, para os trabalhadores do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que vai ser nesse domingo, às 15 horas, no Centro de Convivência, Cultura e Desejo de Menezes. É porque eu ia falar um nome antigo, ele já está na minha mente. Antigo CAPS. Antigo CAPS, né? Que é lá no bairro Novo Horizonte, né? Perto da Escola Kaique. Eu só não sabia o nome. Então, assim, nós estamos pegando os nomes de quem vai até hoje. Então, quem decidir... vocês têm a palestra do Carlos para pensar, tá bom? Decidir. Aí quem quiser comparecer, a gente está cobrando um valor simbólico de R$10 para que a gente possa comprar as coisas do café, né? Fazer um café bem gostoso, para que a gente possa se encontrar, confraternizar. Aí a gente vai ter um amigo secreto sorteado na hora. Quem quiser participar, leva um livro, um chocolate ou um presente, né? Que possa servir para qualquer pessoa. Não, pode ser um chocolate, uma caixa de chocolate, o que você quiser. Tá? E, bom, esse é o recado que eu tenho para dar. Vai ser um prazer receber todos vocês, né? Vou fazer a nossa leitura e a Vânia vai fazer a prece logo depois para a gente iniciar. Do nosso companheiro desse ano, Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Leitura 6. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Leitura curta, mas que fala sobre o tema de hoje. Aquele que escolheu agir pelo seu bem e pelo bem de todas as pessoas. Boa noite a todos. Vamos orar. Aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Mentalizarmos então o aniversariante do mês. Esse irmão tão especial que nunca nos deixou, nunca nos deixará. Te agradecemos, Jesus, pela bênção de mais uma vez aqui nos encontrarmos para o estudo e ao mesmo tempo fortalecer em nós as qualidades do homem de bem, que vão também provocar a transformação necessária no nosso íntimo, para que sejamos dignos da Tua presença, da Tua proteção, do
no trabalho, a que nos propomos diante da vida, de executar o bem, de falar no bem, de pensar no bem, em todos os momentos. Fique conosco, Senhor, envolva o Carlos também na noite de hoje, que ele seja inspirado na luz do vosso amor, que possa, com suas palavras, também tocar o nosso íntimo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Como disse a Vanessa, quando chega dezembro, nós começamos a pensar em Jesus e é o momento de conversar sobre ele para ver o que nós entendemos deste homem único que pisou a terra. Aliás, deveríamos fazer isso o ano inteiro em diferentes lugares, principalmente porque somos um país que se diz cristão. Então, por que numa reunião de trabalho, no final, a gente não faz uma prece a Jesus? Né? Por que de vez em quando, numa reunião de família ou de amigos, quando falta o assunto, ao invés de falar da vida alheia, fala, vamos conversar sobre Jesus? Por que ainda temos, né, esse receio de falar em público sobre Jesus e não falar a questão externa, né, o rosto, né, como que ele era, se era loiro, se tinha olhos azuis, né? Essa parte externa muitas vezes é para desviar até o nosso entendimento, né? Hoje eu estava me lembrando da alegoria da caverna, né, do filósofo Platão, quando ele disse, 300 anos antes de Cristo, né, que havia um grupo que estava amarrado no final, né, de uma caverna, olhando para a parede e a luz estava atrás, tudo que passava lá fazia sombra e eles acreditavam que aquelas sombras na parede que era verdadeira vida, a realidade a ser vivida. Até que um deles consegue se soltar, vai até a luz, conhece, né, toda uma vida iluminada, e quando ele volta para contar, ele não é crido, né, as pessoas não creem nele, ainda fazem e o matam, né, preferem ficar com aquela verdade, né, porque Jesus veio fazer isso conosco, nos tirar da sombra de uma realidade ilusória que nós teimamos em acreditar que é a verdadeira vida. Todas as filosofias, religiões vão nos dizer que aqui é temporário, estamos de passagem, aqui é uma rodoviária, é um aeroporto, nós já vamos embarcar novamente para o outro lado, mas não acreditamos nisso no dia a dia. Nos agarramos às coisas, nos apegamos às coisas, até o próprio corpo, achando que eu vou tê-lo para sempre, né? As sombras se tornam a nossa realidade. Então a minha proposta aqui hoje é que a gente possa pensar qual o recado, qual a informação que Jesus veio trazer e qual que eu já consigo assimilar, absorver para a minha reforma íntima, que é a nossa reunião de hoje, né? Na idade em que me encontro, que ainda eu preciso mudar e só eu posso fazer isso para entender o que eu estou fazendo aqui, e Jesus para os espíritas é o modelo, é o guia, é a verdade que precisamos seguir, né? Se eu não estou seguindo esse modelo, alguma coisa está errada em mim e só eu sei o que é, né? Então eu trouxe algumas falas desse Jesus para a gente conversar. Não vou fazer palestra, não. Vamos conversar, porque essa é a nossa proposta. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? É isso, vem para cá e não sorriso. E João, né, o seu discípulo caçula, nos disse: e o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória. O que entendemos desse versículo? Palavra aberta.
assim, capcioso. Chegou chegando, né? Você viu? Bom, eu acho que a interpretação básica, né, que no geral as pessoas entendem, é que fala, né, da questão da divindade de Jesus, como se ele fosse, né, algo divino que se fez homem, né, que encarnou, e nasceu, no geral. Mas como? Acertou. Mais alguém? A Vanessa falou que vem assina embaixo, porque é a divindade que chegou em nós, né? Como se fosse algo intangível, né? Hoje a gente tem como modelo e guia, mas a gente sabe que a gente está todo mundo assim, fala por aí, né? A gente entra no íntimo da gente. Eu entendo que é essa interpretação geral, mas não me agrada muito. Parece que ela é Qual muito que distante. te agrada? Fala então. Eu pensei também, eu não pensei nem no princípio de divindade, de perfeição, eu pensei no verbo. Jesus veio trazer a ação e não só a fala. A ação se fez carne. O Espírito de Deus fez carne, sim, encarnou para trazer a ação, não trazer somente falas bonitas, porque além de falar, ele fez. Acertou também. Quem mais fala sobre? Levantou. Não, mesma coisa, Ele já falou. Mas teoria prática. O verbo será ação, né? O verbo também pode ser palavra, né? Sim. E a gente fala que Jesus é amor, você transformou o verbo em amor, o amor se fez carne. O amor tomou uma forma e habitou entre a gente. Mais do que só uma Outros palavra. colocam logos, né? Logos, inteligência, razão. Várias interpretações para uma palavra. Você falou isso no estudo, né? Oi? Você fez essa situação no estudo também, fez, né? Cara, eu pensei um pouquinho aqui, é legal a gente pensar na parte do verbo, que muito antes de Jesus vir, né, já tinha as profecias, né, que eram trazidas no Antigo Testamento, falando que viria um Messias, né, um Salvador, e é legal que talvez esse Salvador seria esse verbo, né, tanto se falava que ele se fez presente, né, que ele chegou entre nós, por mais que talvez na época ou até hoje a gente ainda não viva como se ele tivesse vindo nos ensinar, né? Acertou também. Obrigado. Mas alguém fala. Desculpa, porque eu tenho dificuldade de audição, então não ouvi muito bem o que ela falou assim. Mas se for a mesma coisa. Mas eu entendi assim, se Jesus é o nosso modelo e guia, a gente tinha que ter um modelo presente aqui para nos apresentar a sua mensagem através da vivência, né? Ou seja, materializar aqui pela nossa condição evolutiva, tinha que materializar um ser aqui, tinha que dar exemplo, contar histórias, tudo, para que a nossa condição evolutiva pudesse alcançar a profundidade da sua mensagem, que até hoje a gente ainda não alcançou. Ficaríamos uma noite inteira tentando interpretar só um versículo. Né? Agora me veio que o homem, desde quando começa a se entender como um ser pensante, ele sempre criou deuses, né? Sempre cultuava, né? Vegetais, animais, né? Até humanos, para poder entender até o próprio funcionamento da natureza. Sempre fez pedidos e questionamentos, mas totem, né? Madeira, imagem, isso não fala. Então Jesus seria a resposta a todos esses séculos de pergunta a Deus, né? O que eu tenho que fazer, o que é o mundo, o que eu estou fazendo aqui, as questões filosóficas de todos nós. E Jesus veio personificar a resposta para todos nós até o dia de hoje. Por isso que ele é modelo, né? O que é ser humano? É ser como Jesus. O que é ser alguém que tem devoção, adoração a Deus? Ele fazia. Como conversar com Deus? Ensinou a prece, né? O que é o amor? É só conhecer a sua vida.
Então todas as respostas aos nossos questionamentos se personificaram em Jesus. Né? Me causa uma certa surpresa um cristão que não lê a Bíblia, não lê o Novo Testamento, onde ali conta a história de Jesus. Então, se eu sou cristão e nunca li o Evangelho, que Cristo eu sigo? De alguém que fala de um Cristo que pode nem ser o mesmo, né? Como no mito da caverna, né? Alguém está falando de uma sombra de um Cristo que não é o verdadeiro. Então é no Evangelho que está a sua história para nós discutirmos, questionarmos, né? E apreendermos o que já conseguimos apreender. Né? Então ele é uma verdade que foi conhecida como humano, para que eu entenda o que é ser humano. Ele é o único espírito perfeito que pisou a terra. Todos os demais, Chico Xavier, Madre Teresa, têm imperfeições. Né? Não tem outro. E Lucas vai nos contar a sua chegada aqui, né? E ela deu à luz o seu filho primogênito e não unigênito, e baixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Palavra aberta. O que isso nos toca hoje, 2000 anos depois? Eu ia falar, mas eu falo toda vez pra mim, às vezes até não sei se vocês falam. Deixa que eu falo. Então vai. Uma coisa que me toca muito é que eu penso muito no quesito da simplicidade. É porque esse versículo sempre me lembra um livro que eu li quando eu era mais nova, que é o Evangelho segundo Adolescente, que fala sobre a vida de Jesus, como seriam os tempos atuais, e fala que ele nasceu no meio de uma rua, no meio de pessoas, tipo, no meio de traficantes, no meio de tanta gente assim, e mostra muito bem a missão que vem ali. Ele não veio para nascer em lugares ricos, em lugares onde todos têm um alto conhecimento. Não, ele veio para nascer, ele veio para estar aqui para todos, independente de tudo e qualquer coisa. Então, essa passagem sempre me traz muito isso, que eu sempre penso que as pessoas, muitas vezes até cristãos, eles são extremamente elitistas, pensando que não, mas tal pessoa, igual a gente olha, aquela pessoa ainda não é tão evoluída. Você acha que eu não ia estar olhando para ela também? Então, essa passagem me traz muito disso também. Certo. Obrigada. Equidade. É o que a gente fala que é igualdade, mas eu acho que ele tem que trazer o verdadeiro sentido da equidade. Quando ele veio para se tornar como humano, para mostrar que somos todos iguais. Irmãos, todo mundo no mesmo nível, como tem nosso sem essa. Como é temporal, o status, não importa o status social, dinheiro, nem nada, somos todos iguais. No mesmo planeta, para tentar atender igual, isso não importa o nível de evolução. Se a gente está aqui tudo junto misturado, é porque um precisa ajudar o outro para, como a gente sempre fala, ter mudar de Vibração. nível, vibração, tá? Não adianta ficar um para trás. Ele mostrou, mas nós já vimos. Né? Uma coisa é mostrar, outra coisa é a gente querer ver. A partir de Jesus veio quebrar paradigmas, né? Mudar uma forma de ser e estar no mundo, é que as pessoas não consanguíneas começaram a se tratar de irmãos e irmãs. Quando começou uma assistência social, que as pessoas eram abandonadas na rua para serem mortas, doentes, né? Que tem problemas, né? De deficiência física, os idosos. E aí os apóstolos criaram a Casa do Caminho e começaram a recolher. Então ele trouxe, né, esse hábito que alguns imitaram, né, outros não veem. Mas alguém, quem tossiu, quer falar. Não? Fala. Então, Carlos, quando Elias anunciou Jesus, há 800 mil anos atrás, ele anunciou o Messias como vindo numa carruagem, como um rei, né? Que seria ia resolver todos os problemas da Judéia. E eles esperavam
um Deus desse, um Messias, entendeu? Como se fosse assim, um rei cheio de glória, cheio de joias. E Jesus nasce numa manjedoura, nem nós fomos hospedados aquele lugar para ele. Mas nada disso, entendeu? Foi irmão, porque isso já estava programado. Porque Elias fala, ele voltará, será imolado e será juntado por vocês. Então, essa manjedoura aí é a simplicidade, a humildade que Jesus veio nos mostrar. Ele não veio numa barra de ouro, é o que eles estão esperando até hoje. E nós também. Muita gente sabe. Eles não, nós estamos esperando Jesus que nos traga ouro, né? Que nos traga riqueza, não é assim que a gente pede nas orações, que eu ganhe na loteria para ser feliz. Né? Então a gente quer coisas materiais. E Jesus veio, por isso que o título hoje é a mensagem espiritual de Jesus. Tudo que Jesus falou, ele estava falando do reino dele, que é espiritual. Por isso que ele fala, meu reino não é desse mundo material, mas nós queremos um Jesus materializado, porque a gente ainda é apegado à matéria. Né? E todos nós, não tem exceção, porque já não sou apegado a bens materiais, eu sou apegado a ideias. Toda vez que eu usar o meu, eu estou apegado naquele meu nome, né? Minha profissão, É quando fala assim, meu centro. é nossa casa espírita. Tem que tirar esse pronome possessivo, porque ele nos segura em alguma coisa. E é dessa coisa que nós vamos sentir falta quando precisarmos ir. E a gente não se dá conta. Né? Então tem que parar. Se eu desencarnasse hoje, do que eu sentiria falta? É disso que eu preciso me desapegar. Porque eu vou sediar essa coisa. Né? Se for o meu piano, ninguém vai vender, porque eu vou estar ali. E tantas outras coisas. Né? E Então, essa, Carlos, pois não. e eu estou pensando aqui, o fato de não ter lugar para eles aqui, já mostra-se uma rejeição pelo fato dele ser Espiritual. humilde. Né? Porque se ele tivesse vindo diferenciado, ele ia ficar no hotel com estrelas, né? Para nascer, vamos dizer assim, para a família ser hospedada. Então, e essa rejeição aí persiste até os nossos filhos. Existe essa rejeição. Nós estamos preparados para o amor. A questão da humildade, eu acho que realmente é muito forte a sua mensagem de humildade, né? Porque me lembrei de uma colocação, se não me engano, de Emmanuel, que a distância nossa para com Cristo é a mesma dos animais para conosco. Então, um ser como ele, né, estando no mundo físico, renascer num lugar onde estão os animais, que são os seres que a gente acredita ser os primitivos do mundo, né? A gente vê assim, a humildade mesmo da condição dele, né, de estar ali. E eu vejo até essa questão do enfaixá-lo, né, enfaixou e deitou na manjedoura. É um ser sublime que de alguma forma se enfaixou num corpo de carne, né, para estar aqui, né, com a sua humildade, na condição junto de quase que animais, né, primitivos daquela época, porque a nossa condição evolutiva na época, né, era como se a gente fosse hoje comparar os animais no sentido, não os animais, mas tipo assim, a distância, né? A distância espiritual. Vocês não A mudam distância muito, não. espiritual. A distância. Eu pensei a mesma coisa que a Solange. Quando você me chamou a atenção porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Me
chocou no sentido de, até viajei mais, né? Quantas vezes ele vai bater na nossa hospedaria e não vai ter lugar para ele? Quantas vezes ele bate e não tem lugar para ele? E vai continuar batendo. Olha que legal, né? Quando a gente começa a estudar versículos, como que amplia a nossa mente, a nossa capacidade de interpretação. Por isso a gente fala de se realizar o Evangelho no lar, todos os dias, reúne a família no horário que todos estejam em casa, abre o Evangelho, pega um versículo e faz essa conversa que estamos tendo aqui, né? E enriquece, né? E vamos nos aproximando de Jesus. E quando nós falamos de alguém, nós nos aproximamos dessa pessoa, nos ligamos, né, nos laços fluídos. Então, por mais que se fale que Jesus está distante, evolutivamente, sim, mas ele está presente no momento que quisermos amá-lo. E ele disse isso. Então, se ele veio num corpo de carne, ele teve que ter uma mãe para ele. Muitas vezes as pessoas não pensam. Quem poderia ser mãe de um espírito perfeito? Está parado para pensar? Né? Somente o espírito puro, né? Que pudesse, com toda aquela vibração que ele carregou por 9 meses ali, perispírito com perispírito, né? Por isso que fala da pureza de Maria, não é a virgindade física, é a pureza espiritual, né? A jovem que tinha uma preparação espiritual, porque Jesus veio com um séquito, né? Espíritos puros para poder orientá-lo para estar aqui, né? No sentido de criar um campo magnético para ele atuar. Ele não conseguiria, pela sua perfeição. Então, José também. Sim, José também foi seu protetor, estava na equipe dele. Tanto que Jesus, da casa de Davi. E quem que era da casa de Davi? José. Né? Mateus se preocupa com isso e traz toda uma genealogia ali. E até para parar, para pensar, se Mateus começa o seu livro com a genealogia para trazer José da família de Davi, para que Jesus seja também filho de Davi, por que se desconsidera José como pai de Jesus? Foi isso para pensar, né? E, então ela veio apresentar Jesus ao mundo, né? Mesmo que ela tivesse desencarnado no parto, olha o papel de Maria de apresentar Jesus ao mundo como carne, né? Por isso que ela dá ele à luz, para a luz conhecer. Olha a alegoria da caverna, né? Para mostrar a luz para aqueles que estão nas sombras. É Jesus essa luz, né? E fachou também no sentido de protegê-lo, que aí é a função de Maria e José, proteger, porque ele veio criança, né? Ele passou por todos os estágios e não podia morrer antes da hora, e por várias vezes, né, ele foi perseguido. Imagine, ele desencarna ali, como é que a gente fica? Continuaríamos órfãos, né? E o deitou numa manjedoura. O que é manjedoura, né? Como a Vânia falou, e a Vanessa, local de dar alimento aos animais. Quem somos esses animais, né? Que precisamos desse alimento, né? Foi colocado no coxo, na manjedoura, no local que se alimenta os animais. E não por acaso também nasceu em Belém, né? Bethlehem, que quer dizer casa do pão. Então ele nasceu na casa do pão e quando nasceu foi colocado no lugar de alimentação. Então o que ele é, né? E como foi falado, não havia lugar para eles na hospedaria, né? Por quê? A hospedaria estava hospedando aqueles que podiam pagar, só recebia aqueles que não estavam ligados à matéria, e ele não está ligado à matéria. Por isso que é difícil até para a gente hospedar. Porque hospedar Jesus, né, não é só falar eu creio, eu sou cristão, entender que Jesus eu te amo. Isso é externo. Hospedar Jesus está escrito em Gálatas 2:20, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isso é hospedar Jesus. É Estevão, no livro Paulo Estevão, né, quando conheceu Jesus e hospedou Jesus. Quando a gente hospeda Jesus, a gente não consegue ser diferente de Jesus.
Né? O que Paulo fez, a partir do momento que de Saulo virou Paulo, né? Ele não foi mais Paulo nem Saulo, ele foi Jesus pregando, que das palavras dele é o que Jesus diria. Estevão, a mesma coisa, e tantos outros, né? Santa Teresa d'Ávila, e temos aí as pessoas que aí sim, agora eu sou cristão. Né? Não é aquele que muda de religião e fala, agora encontrei Jesus. Não encontrou nada. Né? Eu encontro Jesus aqui. Ou seja, agora Jesus me encontrou, como na estrada de Damasco. Agora eu estou pronto. Agora eu vou, Jesus. Mas para isso, haja deserto. Né? Haja cegueira espiritual. Foi a cegueira de Saulo. Para quando acordar, acordar mesmo. Como Paulo mesmo dizia, acorda para o que dorme. Nós estamos dormindo na carne. Né? Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Estamos mortos para a espiritualidade. Um dia vamos despertar. Né? Mas não é a religião, não é o espera, é aqui, é de dentro para fora. Quando? Quando eu estiver preparado. E o que Jesus faz? Aguarda. Nós que somos aqui pais e mães, não aguardamos os filhos crescerem, colocamos na escola, um dia ele se torna um profissional, um adulto. Nós somos essas crianças que o Pai Jesus está aguardando crescer. E ele mesmo diz, para confirmar isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Quem era a palavra que saía da boca de Deus? Voltamos no verbo. É o verbo de Deus, a palavra de Deus, na resposta que buscamos quando Jesus falar. Por isso que tem religião que fala que Jesus é Deus. Né? Jesus é o representante de Deus na terra. Mas Deus é algo tão grandioso que a gente não consegue nem conceituar, que dirá definir. Né? Então, ele mesmo diz, Mateus anotando ali, quem está assistindo a série de hoje, ele vê lá Mateus anotando o tempo inteiro, né? Porque a gente precisaria ler isso hoje, né? 2023. Esse aqui, ó, só até aqui, faz pensar hoje, o que isso tem a ver comigo hoje? Porque tanta preocupação com o pão material, ao invés de ouvir, né, o chamado espiritual, que é para isso que nós viemos. Nós só encarnamos nesse corpo para desenvolver o espírito. São as experiências da carne externas que vão estimular o espírito a ser melhor. E qual é o roteiro? O Evangelho. Está tudo aí. Né? E quem é o mestre de cada dia? O outro. Né? O outro tem ensinado paciência, tolerância, né? Doação. Como que esse outro me ensina? Jesus fez promessas. Nós acreditamos em suas promessas? A gente tenta. Mas falta fé. A gente acha bonito, né? Nossa, que legal, olha. É porque eu acho que precisa muito mais que acreditar para acreditar nas promessas dele. A gente fala acreditar e põe o ar de negação, não está crendo nada. Vamos ver o que ele prometeu. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querem falar sobre isso? Humildes. Falaram sobre o humilde aí, agora ele apareceu. O que é ser humilde, né? Às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente fala assim, eu venho de uma família humilde. Não, você vem de uma família pobre. Né? A gente usa humilde como se fosse sinônimo de pobreza e humildade. Não é. Né? E o rico é orgulhoso e metido. Não é. É muito rico, humilde e muito pobre, orgulhoso. Né? E a gente usa aquele senhor humilde, não, aquele senhor pobre. Está precisando de ajuda. O que é ser humilde? Levanta a mão? Não pode falar, fica à vontade. Bem-aventurados, né, na Bíblia de Jerusalém foi traduzido como felizes. Então todo mundo quer ser feliz. E aí a regra. O que é ser feliz? É ser humilde. O que é ser humilde? É ser verdadeiro consigo mesmo. O dia que a gente quiser parar de agradar o outro e
começar a agradar a Deus, a gente vai encontrar humildade. Chico Xavier é exemplo de humildade. Sempre ele não se importava com a roupa, né, se estava na moda, não se importava se estavam rindo dele porque ele usava peruca, né, era modesto. Foi ele, né, riquíssimo de humildade. Né? Enquanto a gente quiser mostrar para o mundo aquilo que a gente não é o ego, né, é o orgulho que está falando primeiro, é a vaidade, e não eu. O eu mesmo eu preciso encontrar. Né? Por isso que Jung fala, vai lá no seu eu profundo, só o ego que está nos aparecendo até agora. Então, é feliz quem é humilde e ganha o reino dos céus. Né? Só que a gente quer o reino da terra, a gente quer o brilho do ouro. Né? Lá no fundo a gente quer, porque a gente está. Isso aí não é pecado, não é errado, não vai para o inferno, é porque a gente ainda não está em condições espiritual, né, de vibração, para viver de uma outra forma. O vir aqui toda semana é um exercício mental. Eu preciso, mais do que acreditar, sentir que é assim. E nem depois de morto, muitas vezes, a gente não sente isso. Tem a literatura espírita, tem um trabalho mediúnico, como que a mudança é demorada, é difícil e tem que doer. Se não doer, a gente não valoriza. Né? Quando é que a gente lembra dos nossos irmãos e irmãs dentistas? Né? Quando a gente lembra que tem dentes. Né? E quando é que a gente lembra que tem dentes? Quando ele, né, avisa que está ali. E todas as outras dores. Né? Quando a gente frequenta o centro, sai, vai viver a vida, de repente começa a estar tudo errado, começa a doer moralmente. Nossa, onde que eu vou agora? A gente lembra que tem um centro espírita, que fala de Jesus, que tem identidade fraterna, que pode ver o lado espiritual. A gente volta. Parábola do filho pródigo. Então todas as parábolas, mais de 40 parábolas que tem no Evangelho, para quem não conhece, falam de quem? De nós. Nós somos aquelas personagens da palavra, principalmente a do filho pródigo. A gente quer só gastar. Né? Ou o outro irmão, né? Que fica com inveja do outro que gasta. Né? Detalhe, gastar o que nem é seu. Vai gastar o que faz. Madre Teresa foi humilde, vivenciou Jesus, encontrou Jesus, porque era freira. Né? A religião auxiliou, né, o processo, mas quanto da irmandade dela faz o que ela fez? Então é nesse momento do encontro de Saulo com Jesus, na nossa estrada de Damasco, vai acontecer em nós. Não necessariamente nessa existência, desculpa aí, mas vai acontecer, já que a vida é eterna. Agora, só de nessa existência, a gente estar aqui numa noite quente como essa, querer falar de Jesus, já é um avanço, já é um passo em direção a Ele. E de passo em passo a gente abraça Ele. É engraçado, legal que eu estava pensando, você deu o exemplo de pessoas humildes, como o Chico, como a Madre Teresa, e completando a frase bíblica deles é o reino dos céus. E eu relacionei agora que o reino dos céus, a gente sempre olha e pensa, nossa, vai ter um lugar perfeito que a gente vai chegar e vai entrar. E os humildes entendem que o reino dos céus é onde eles estão, é o que eles têm que fazer, o que eles têm que trabalhar, e eles estão recebendo isso de bom grado. Então é pensar nisso também, que a gente sempre pensa que o reino dos céus é um lugar que a gente vai ir, vai descansar, vai ficar tranquilo. Não. A gente vai entender que a gente é humilde quando perceber que o reino que a gente vai dar, o reino dos céus, é nós mesmos que fazemos. Muito bom, cara. O reino do céu não é um lugar. Né? Eu vou me sentir no céu, porque eu vou estar bem comigo mesmo e com Deus, dependendo de tudo que estiver acontecendo. Estava lá num país, né? Uma miséria total, com outra cultura, muitos nem aceitavam o trabalho dela e ela estava no céu, né? E ela estava servindo Jesus. Ela mesmo falava, eu estou olhando nos seus olhos e vendo Jesus, por isso que eu te ajudo. Esse é o ensinamento.
Porque quando a gente olha e julga, não vou estar, você não trabalha, né? Você não estudou, você começa a julgar e não faz nada pelo outro. Olha que é Jesus. Olha o que ele falou. Sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí o pessoal fica assim, eu quero agradar Jesus, eu vou estátua de Jesus, eu vou flor para Jesus, né? Vou fazer tudo para Jesus. Ele fala como fazer para ele. É assim, né? Alimente o necessitado, que Jesus mesmo sente essa alimentação. Né? Ele sente onde ele está junto. Né? E de repente ele põe um pobre do nosso lado só para nos testar. Né? Uma vez acontece essas coisas para mim. Eu fiz uma oração, pedi, né, para eu ajudar, que eu saí de casa com uma pessoa pedindo ajuda que estava com fome. Instantaneamente. Né? Então a gente pede e recebe. E ele aguarda, vamos ver se você vai ajudar mesmo. Tem que comentar? Eu acho que é uma expressão cultural muito forte nossa, né? Querer louvar, querer ter uma figura, querer ter algo para que a gente, né? Tem algo tátil, né? Algo Concreto. concreto, Sentido. né? E Jesus não trouxe nada de concreto, ele não deixou nenhum símbolo. O símbolo que se tem hoje, que é a cruz, não foi o símbolo que ele deixou. Foi um símbolo pego pelas pessoas, então ele não deixou nada. Mas a gente nem sabe como é o rosto dele. A gente fica caçando as coisas, né? Os amuletos, como é cultural, né? É da nossa existência, da nossa evolução como espírito. Mas é preciso que a gente entenda que a gente precisa superar isso. É uma necessidade primitiva, né? Tá dentro. Toma cuidado, a gente. Oi? Está dentro da gente ainda, né? Como uma necessidade básica, meio primitiva, né? Para poder acreditar. A gente continua fazendo totem para adorar. Não é? Aí coloca uma cara, né? E todo mundo guarda aquela cara de Jesus, chega do outro lado de Jesus e receber, fala, isso eu não quero, você não é cabeludo. Jesus não faz nem cortar cabelo, 22 mil anos depois. Ô Carlos, Oi, Fernando. quando você fala sobre os teus pequenininhos, né, irmãos, a mim, certo? Quando você comentou da estrada do Damasco, quando ele encontrou com Jesus a primeira vez, Jesus perguntou a ele, por que você me persegue? Não falou assim, por que você persegue Jesus? Disse, por que você me persegue? É interessante, né? O Saulo estava perseguindo Jesus nos cristãos. Ele deve aprender a amar Jesus nos irmãos. Né? A gente quer o Jesus, né? Que Jesus vai lá em casa nesse Natal, né? Para gente cear. Aí bate alguém na porta e pede alguma coisa. Agora eu não posso, porque eu atendo a minha família. Mas Jesus vai embora. Ele estava fantasiado de Jesus, né? Para nos testar. E testar o tempo dele. O que é o pequenino também? É aquele que naquele momento está menor do que eu, precisando de mim, que estou mais forte que ele. Então o forte é para ajudar o fraco, né? O poderoso, aquele grande. Então, em alguns momentos eu estou melhor que alguém. Por quê? Para matar a vaidade, para isso? Ou para eu ajudar aquele que não chegou? Então, se eu tive condições de estudar, que esse conhecimento seja partilhado para aquele que não conseguiu. Né? E não ficar com os títulos, né? Eu sou o doutor fulano de tal, você é quem? Aí você responde, alguém que precisa do seu conhecimento. Vamos partilhar, não foi o último gesto de Jesus da partilha, né? Não é o corpo dele que era para fazer, como a religião fala. Imitem o que eu estou fazendo, tudo que você tiver, você divide com os irmãos. Né? Esse foi o gesto final dele. A gente enfeita, imita, tem a questão de direcionamento também. Se a gente para para pensar, eu tenho que ajudar uma igreja, ajudar uma coisa específica para me sentir valorizado. Ele fala, você pode ajudar aquele, qualquer um que você vai estar me ajudando do mesmo jeito. Terceiriza essa ajuda. E a ajuda maior é aquela que você não usa nada material. Urgência, perdão, tolerância, benevolência.
ser bom com o próximo é a melhor vida. Educado e servir. É certo, servir com o que eu sou, mais do que com o que eu tenho. Porque às vezes o que eu tenho, o que eu dou, está sobrando. Não vai doer nada. Né? Mas aquele estar para o outro naquele momento, né? Muitas vezes até ouvindo as mesmas histórias de sempre, é a caridade. Se alguém quer contar as mesmas histórias, um idoso, uma pessoa que está com transtorno mental, né? Uma criança, ela quer falar as mesmas coisas. E aí eu falo, mas eu já ouvi, e sai. Coisa simples, né? Deus não quer que ninguém escale o Everest. Quer que a gente seja o melhor possível, das nossas limitações para o outro. Bem interessante que naquela outra bem-aventurança está no presente, né? É o reino dos céus, falou no livro. Esse aqui, ó, está no plural, está no futuro. Serão consolados. Né? Quando? O que é esse choro? Então, para nós que somos reencarnacionistas, uma encarnação de dor, de choro e sofrimento, quando entendemos o porquê de tudo isso, haverá um consolo racional do porquê passar por tudo isso. Porque a gente se desespera, briga com Deus, acha que é injustiça, acha que é vítima, acha que não deveria ter passado por aquilo. Por isso que o Espiritismo é o consolador, é consolador. Porque pela razão a gente mostra. Né? Nada é por acaso, existem leis, né? Leis que são obedecidas. Né? Eu plantei, eu mesmo vou colher um dia. Não necessariamente na próxima, porque aí tem a misericórdia divina, quando eu estiver preparado para colher e suportar os reversos da vida. Tem o tempo da colheita para cada um de nós. Não é fez uma encarnação, na outra já vai colher. Se eu não estiver preparado, né, tem que aguardar o fortalecimento. Então, chorar no sentido de sofrer, né, as lutas da vida, mas um dia eu vou entender, e ao entender, vem o consolo. Comentários? Fiquei pensando que ele fala chorar no sentido do sofrimento. E quando ele fala, quando a gente chora por algo que a gente está sofrendo, representa, não, e ele deixa bem claro, não é um choro de aflição, é um choro de, né, de aceitação. É um choro de, nossa, tem que passar por isso, está doendo, mas é como se você compreendesse aquilo, foi resignação. Então, olha como você vê, né? Ele já dá essa dica. Não é só sofrer, é sofrer. Não é só chorar. Não é só chorar, né? É muito mais profundo que isso. O choro ali é a dificuldade que a gente enfrenta até para entender a própria vida. E vamos entender. Eurípides Barçanufo, né, um grande expoente espírita, início do século XX, ele era, né, católico, antes de ser espírita, e ele não entendia as bem-aventuranças, nem se o futuro serão. Ele via as pessoas envelhecerem e não via o consolo. Né? Aí quando ele se tornou espírita, que entendeu a reencarnação, ele entendeu que há uma continuidade da vida, aí esse serão faz sentido. Por isso que o Espiritismo esclarece. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Quem quer herdar a terra, tá bom? Ainda mais, quer herdar a terra, quer herdar Júpiter, quer herdar Marte. O que você quer herdar, Valeu? A gente fala assim, quero herdar essa terra não, cheio de problemas, né? Cheio disso, cheio daquilo outro, mas não leu a frase inteira. Os mansos herdarão a terra, ou seja, só vai ter mansos na terra. Aí a terra vai virar paraíso. Né? Porque não é hoje que vai herdar. Nós já herdamos. Esse tipo de terra que nós estamos, nós já herdamos, pelo comportamento passado. Por isso que estamos num monte de provas e expiações que todos nós, 8 bilhões de seres encarnados, irmãozinhos e irmãzinhas, somos imperfeitos, cheios de defeitos e uma ou outra qualidade que de vez em quando aparece. Mas quando eu resolver ser manso, e manso aqui é contrário de violência,
né? Quando eu deixar de ser violento no meu olhar, violento não é só quem bate no outro, o meu olhar que julga, que diminui o outro, é violento também, tem preconceito, porque o preconceito a gente percebe no olhar. Né? Você está conversando com a pessoa, muito amiga, a pessoa resolve, qual é a sua religião? Aí você fala espírita, aí o olhar muda. Né? É murcha. Eu já passei várias vezes por isso, é muito interessante esse olhar que é uma violência. Né? Você tá, eu não tenho preconceito. Aí você está esperando um médico ali na sala de espera, vem um médico e é negro. Você olha, você não fala nada, mas seu olhar, o médico negro. Quantas vezes nós violentamos as pessoas no olhar? Pensa aí, vamos uma autoavaliação. Ou não? Sim. Pode discordar. Não, fazemos isso. Então, no olhar, na palavra, né? Quando a gente comenta alguma coisa, até para a própria pessoa, a gente fala, não, eu sou franco, não, você é grosseiro. Né? Porque não, eu sou sincero e franco. Fala, É do pensamento, né? Pensamento, então, a gente está pior que a guerra às lá. vezes a pessoa fica, né? E passa aquela imagem de pessoa tranquila, boa, está aceitando, no fundo está. Quantas pessoas nós já matamos em pensamento? A gente quer falar da guerra. Vai da missa, né? Muitas vezes. Quem tem fome e sede de justiça serão fartos quanto a essas leis, né? E Kardec colocou a terceira parte do livro dos Espíritos, chamada Leis Morais. Tem 11 leis lá, que nós vamos estudar aqui na segunda-feira, que devem ser obedecidas e devem existir na prática. Né? Então, quando essas leis estiverem em ação verdadeiramente, não tem fome nem sede dessa, né? Ela falou lá, equanimidade, esse equilíbrio, né? Não vai ter desigualdade social. Isso é possível, é um sonho possível. Depende de quem? Cada um. Eu faço o mundo que eu estou querendo. Se na minha casa não tem essa lei de justiça, né, e caridade, que mundo eu estou vivendo em casa? Bem-aventurados os misericordiosos, porque à medida que eu for exercendo a misericórdia, eu vou conquistá-la. Né? Não se nasce bom, torna-se bom à medida que eu vou fazendo bons atos, praticando a bondade. Né? Então, como toda profissão, você se forma, não é o certificado, o diploma, né, que vai fazer de você aquele profissional. É o dia a dia. Né? Quanto mais os anos passarem, mais melhor profissional você vai ser, porque é a repetição que nos faz cada vez melhor. A misericórdia é a mesma coisa, a caridade é a mesma coisa, a bondade é a mesma coisa. Eu vou exercendo aos poucos, um dia eu conquisto como tudo. E é um recadinho sobre o julgamento, né? Você só alcança o que você pratica, não o que você julga. Exatamente. Limpo de coração verão a Deus. O que é ser limpo de coração? Esse coração aí podemos substituir por perispírito, né, que estamos depurando em cada encarnação, dependendo do que fizer. Porque o que evolui não é quantidade de encarnações, é qualidade, é o que eu faço em cada encarnação. Porque se cada encarnação fizer a mesma coisa, não sai da escola. Né? Então você repete de ano para você estudar um pouco mais para tirar notas melhores. Você vai dar as mesmas respostas na prova, você vai ficar reprovado. E ver a Deus não é ver com os olhos. Né? É perceber o que é uma inteligência suprema, causa de tudo que existe no universo. Você não tem ideia do que seja isso. Os espíritos puros, como Jesus, sim. Né? Porque ele fala, quem vê a mim vê o Pai. Ele já está em conexão direta com essa força maior que não tem forma. Deus Espírita não tem forma, não tem cara, não tem sexo. Uma força maior, uma inteligência suprema. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Jesus é o príncipe da paz, né? Por isso, não relacionado com ele. Agora vamos ver o que Jesus quer falar para nós diretamente nesses últimos 5 minutos. Recados para a gente dormir feliz.
ele pensa da gente. Nós somos sal da terra, né? Então, para que serve o sal? Para temperar o nosso alimento. A gente vê o sal quando a gente come, né? Mas a gente sabe que está temperado. Se salgar muito, a gente percebe que ele tem muito sal. Ficar insosso, cadê o sal? Então, esse é o exemplo. Oi? Também sente, né? Temperar a vida do outro de forma invisível, ninguém precisa ficar sabendo, nem muito, é um exagero também, você querer carregar o outro, nem pouco o seu mitinho. Né? No tempo certo, na quantidade certa, eu estar para o outro, caminhando com o outro, não carregando, senão estou salvando a vida dele. E não se omitindo que aí a vida dele fica insossa. Falou mais. Foi bom saber que você é sal? Foi bom saber que você é sal da terra? Quem vive sem sal, né? Foi uma época que sal era o próprio, da onde veio o nome salário, né? A pessoa trabalhava para ganhar sal. Né? E ele falou mais. Vós sois a luz do mundo. Essa é para colocar, né, no espelho todo dia, escovar dente, olhar. Olha, eu sou luz. Então o que eu tenho que fazer? Iluminar. A minha vida do outro. Olha o mito da caverna de novo. Tirar o outro da sombra da caverna também é meu papel. Iluminá-lo para que ele enxergue o caminho, que ele está caído na sombra. Né? Pode Se você fazer. for uma lâmpada em você, ela não te ilumina, ilumina a sua frente. Para fora. Para fora. E também falou como é que a gente deve conviver, né? Ó, entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Aí eu completo, porque na outra encarnação eu já quero o seu posto. Né? Aquele inimigo, você vai aqui, lindinho esse inimigo, que agora eu amo, entendeu? Nem lembra que inimigo. Não vai lembrar não, se você vai na parede. Não. É para esquecer. Em verdade te digo, não sairás ali enquanto não acertares, né, com esse inimigo, e aprender a amá-lo, né, porque o inimigo é um ex-amigo. Então volte a ser amigo, volte a amar. Amai os inimigos, essa parte mais difícil que ele falou, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Um exercício para fazer, né, aquela pessoa que você sabe, que está no seu pé, ore para que ela seja feliz, que ela saia do seu pé. Né? Mas quanto mais raiva, mais liga. Né? É científico. E essa para a gente terminar, que eu acho que as pessoas ou não entendem, né, ou pulam esse pedacinho, para mim ela é tão clara. Ó, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça ferrugem corrói, onde os ladrões escavam, roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. O nosso coração está tão materialista, a gente só quer ter, comprar. Pensa. É porque ele não pode servir a Deus e as riquezas, e a frase que eu mais gosto é essa. Observai as aves do céu, e aqui, né, na nossa cidade, todas as manhãs elas vêm nos aguardar. Não semeia, não colhe, não agita celeiros, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É, a gente está menor que uma ave que acha que não vai ter o que comer. Né? Só pedir, pede que ele dá. Bom, tem hora que tem que passar pela porta estreita, porque a gente vai sozinho. Tem fila de trabalhador, que a seara é grande, o jugo é suave, ele só pede, ele não exige, e a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, nesse instante, vamos fechar nossos olhos, encher o nosso coração de alegria, de agradecimento, de saúde, de vida, porque um dia o Senhor da vida pensou em mim, e a partir desse instante eu existi para todo sempre. Nunca mais eu vou deixar de ser o Espírito que sou. E tudo que vou observando, tudo que vou vivenciando, experienciando, contribui com o crescimento desse Espírito que eu sou. E esse Espírito precisa aprender uma única coisa que Jesus veio me ensinar: amar.
porque de amor que eu fui feito na matéria-prima do Deus amor, e para amar que aqui me encontro, e que todos possamos, nos amando, hoje e sempre, fazer da terra um céu, fazer da nossa vida uma vida feliz. Graças a Deus.